Este podcast tem o apoio de Vetoquinol. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual. Neste episódio vamos destacar a dermatologia, perceber em que ponto se encontra a investigação, as áreas que têm assumido um maior desenvolvimento e de que forma podem ajudar a diminuir o tempo de tratamento, proporcionando resultados mais rápidos. Benéficos, claro, para o tutor e para o seu animal, como é evidente, mas também para o veterinário, que acaba por poupar tempo nas consultas e, consequentemente, também terá aqui um impacto na fidelização dos seus clientes. À conversa vamos ter a médica veterinária Carolina Mesquita, que se dedica a esta área da medicina veterinária. Olá, Carolina. Olá, Joana. Muito obrigada. Não, eu é que agradeço Muito a oportunidade de estar aqui. Por estar aqui à conversa com a Veterinária Atual. E vamos começar com o seu percurso profissional. Fala-me um bocadinho da sua prática clínica e o que tem feito até ao momento. Certo. Então, eu fiz o curso de Medicina Veterinária e rapidamente entendi que não podia ficar por ali. Para mim era uma dor de cabeça, porque via os casos a entrar e custava muito não chegar a todos os lados, porque é difícil ser-se bom em todas as áreas, não? Claro. Então decidi, tive a grande sorte, enquanto trabalhava em Barcelona, de conhecer o Dr. Carlos Vic, que é uma grande referência em dermatologia veterinária, e comecei a seguir as consultas dele. Eu digo sempre, a nível anedótico, que fui para a dermatologia exatamente porque não percebia nada. Para mim era uma dor de cabeça cada vez que entrava um cão, um gato com problema de pele. Era terrível. Córticos, antibióticos, parecia melhor, passado 2 semanas voltava e estava na mesma. Então, quando vi as consultas do Dr. Carlos Vico, grande amigo, comecei a ver, uau, isto é que é uma consulta de dermatologia. Sério? Sério. Eu disse, o que é que andas a fazer, Carolina? Exato. E justamente foi pegar na parte em que sabia menos para começar a dedicar-me. Isto é, quanto mais se percebe de uma coisa, mais se gosta, e quanto mais se gosta, mais se dedica uma pessoa. Claro. Exatamente, e mais estuda e se debruça sobre esse tema. Então, desde essa altura, ou seja, desde já 2008, uma coisa assim, que comecei a querer enveredar sempre pelo ramo da dermatologia. E em 2012, portanto, já há cerca de 11 anos, criou a Pelo Vet, que é um serviço na área de dermatologia veterinária, ao domicílio, mas que também tem aqui, presta aqui algum apoio às clínicas. Fala um bocadinho nisso. Eu penso que o que me fez trabalhar neste sentido foi realmente a necessidade de termos aqui mais respostas aos problemas de pele. E uma pessoa, quanto mais vai estudando, mais vai sabendo do tema, mais vai gostando, e quando está por si, já estamos encaminhadas. Passado muitos anos, muitos cursos, muitas formações. Eu, ao princípio, comecei em Espanha, depois já me dediquei totalmente a Portugal. Ao princípio ainda andava de um país para o outro, mas isso já há muitos anos que acabou. E sempre com mais casos, mais clientes. Participo também em muitos estudos clínicos com desenvolvimento de novas moléculas. E, mais recentemente, não me bastava o trabalho, filhos, etc. Ainda me pus a fazer o doutoramento para me entreter. E em que área especificamente? Em células estaminais. Utilização de células estaminais para tratamento de lesões da pele. E em que ponto está essa investigação? Podes vendar um bocadinho? É assim, está mais ou menos a meio. Podemos dizer que está a meio. E o que é que já com um artigo publicado, já com 2 ensaios clínicos, vai progressando. Está bem encaminhado. Não é fácil ter tempo para tudo, mas o importante é não desistir e continuarmos. E se continuamos, as coisas acabam por, como este projeto da Pelo Vet, não é? As coisas acabam por surgir, por aparecer. E o que a levou a caminhar especificamente neste sentido de criar um projeto por conta própria? Eu acho que é mesmo a necessidade do mercado. Ou seja, existem muitos casos de pele, de problemas dermatológicos, e é sem dúvida necessário nós especializarmos para conseguirmos ser bons em alguma coisa e darmos solução a esses casos que há e que estão a pedir e a chamar por uma consulta de especialidade. Porque estas condições dermatológicas são uma das principais razões, não é? Que levam o animal e o tutor, obviamente, aos CAMV. É. Mas também é um dos motivos principais de desistência das consultas. Isto acontece também. porquê?
Ora bem, eu acho que acontece sobretudo por dois motivos. Um é a dificuldade no diagnóstico, ou seja, a pele não é fácil diagnosticar. Basicamente, os sinais clínicos, ou seja, as lesões que nós vemos na pele, são muito reduzidas, ou seja, podemos resumir a coisa em tem feridas, crostas, falta pelo, pronto, pode haver um nódulo, mas quer dizer, não saímos daí, são muito poucos os sinais clínicos, mas a origem, a causa destes problemas é enorme. Então, se nós não atingimos a causa, se não acertamos a causa, O tratamento não muito vamos. menos, O claro. tratamento E na pele os tratamentos demoram sempre muito tempo. Ou seja, não dá, ou seja, em menos de um mês nunca conseguimos fazer nada. Ora, se estamos um mês e ao fim do mês o proprietário fez o tratamento tal e qual, já partindo do suposto que o proprietário fez tudo direitinho, não temos resultados porque nos enganamos no diagnóstico, é muito difícil depois convencer o proprietário a venha mais um mês, volte cá que agora na próxima vamos acertar. Eu acho que vem muito por aí, de termos um diagnóstico certo. Outro dos motivos, eu penso que é gerir as expectativas do proprietário. Ou seja, há desde proprietários, como eu digo, assim, em menos de um mês não conseguimos resolver a coisa. E há proprietários que aos 15 dias param o tratamento porque achavam que já estava muito melhor e então decidiram que não vou dar mais o tratamento. O que acontece? Aquilo volta, passado 2-3 semanas, não resultou, não, aquilo estava a resultar, aquilo estava bem encaminhado, estava a resultar bem, mas ao parar voltou. E outros proprietários, ao contrário, ao fim das 2 semanas, como ainda não viram resultados, decidiram desistir. Ou seja, é muito importante, e muitos dos problemas são crónicos, e portanto é gerir as expectativas do cliente e dizer, olha, isto mesmo que não funcione nas 2 primeiras semanas, você continua o tratamento, porque vamos ter que fazer até 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. E avisar logo que o tratamento vai assim, há doenças crónicas como a alergia, que é das mais frequentes, a atopia, que é o resto da vida. Ou seja, não vale a pena estar a dizer ao cliente, eu vou tratar, vou curar. Não, vou tratar sim, mas curar não, porque isto não tem uma cura definitiva. Ou seja, é um esforço contínuo, não é? Que leva algum tempo também. É muito importante, e não só o que nós sabemos que é eficaz para tratar aquela doença, mas o que é que o cliente vai poder fazer em casa. Portanto, a comunicação com o cliente é fundamental. E em que ponto se encontra atualmente a investigação nesta área e que áreas, digamos assim, estão a evoluir e que evidência científica é que existe? Muitas áreas estão a evoluir no campo da dermatologia, porque, como dissemos, é um dos fatores que mais atrai os clientes às clínicas. Portanto, há muita casuística de casos de problemas de pele e, portanto, os laboratórios, as firmas, as empresas mexem-se muito nesse sentido e estão sempre a aparecer produtos novos. Fala-se muito em técnicas novas, como, por exemplo, células estaminais, que é onde eu estou a fazer o meu doutoramento, agora mesmo, é uma das novas vertentes. Outra também é a fototerapia, a terapia lumínica, que também está a ter muitos bons resultados. Ok, e entrando especificamente nesse processo que estava a referir, esta energia lumínica atua efetivamente, quais são os seus mecanismos de ação? Bem, basicamente é utilizar a luz, não é, para ter algum efeito de interação no tecido da pele e conseguir ter alguma influência na atividade da pele. A luz é emitida, utiliza-se um gel, que é um gel fotoconversor, e a partir daí o que se consegue é um benefício, sobretudo anti-inflamatório e muito de regeneração dos tecidos. Então, aquilo interfere com fatores de crescimento, fatores de revascularização, repitalização dos tecidos, e através da aplicação dessa luz e desse gel conseguimos uns melhores resultados em menos tempo. Mas em que casos e condições específicas pode de facto trazer mais resultados e ser mais benéfica? Em muitos. Ou seja, em questão da pele, penso que é dos tecidos onde mais se utiliza realmente esta terapia. E pode ser utilizado desde piodermites superficiais, piodermites profundas, pododermatites, fístulas perianais, granulomas acrais, por lambedura, quer dizer, muito, tudo o que tem a ver com reduzir a inflamação, reduzir também a infecção dos tecidos e reeptilizar, ou seja, tentar que aquele tecido recupere mais rapidamente, pode ser utilizado.
Então tem aqui um impacto, digamos assim, na redução do tempo do tratamento, não é? Portanto, com resultados Exato. mais rápidos. Estava aqui a lembrar-me, isto poderá contribuir indiretamente também para a diminuição do uso de antibióticos? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sim. Sobretudo, temos aqui que distinguir duas coisas. Uma, por exemplo, imagine, tenho uma piodermite profunda e então aí a própria radiação não vai chegar nos estratos mais profundos da pele e não vou conseguir, talvez, e nesse caso, tenho que utilizar antibiótico numa piodermite profunda. Mas o que pode fazer esta terapia é reduzir o tempo de utilização de antibióticos. Se numa piodermite profunda costuma utilizar antibióticos 6, 8 semanas ou mais, que já estamos a falar de 2 meses ou mais, podemos, tudo o que pudermos reduzir de tempo de antibiótico, em vez de dar 2 meses e meio, dar apenas 1 mês e meio, é excelente. Claro. Outra situação é, por exemplo, num hotspot, que é uma piodermite de superfície, é uma piodermite em que as bactérias só estão mesmo na parte mais superficial. Muitas das vezes, reduzindo a inflamação do tecido e regenerando, ativando os fatores para regenerar esse tecido, já posso nem sequer necessitar da utilização de antibiótico. O que é melhor ainda. Claro. Mas é tentarmos substituir, porque hoje em dia há uma grande polémica do uso, Sim, e com sim, razão, sim, sim. do uso de antibióticos, porque é assustador. Nós fazemos os testes de sensibilidade de antibióticos, os Sim, famosos os números são TSAs. assustadores, não é? Em animais e humanos. Exatamente, e um bocadinho pensar isso. Se não há antibiótico que funcione para eles, também não há para nós. Claro. Portanto, é difícil de gerir e quanto menos tivermos que utilizar. Logicamente, os antibióticos estão para utilizar quando é necessário e ainda bem que existem e que os podemos usar. Mas quanto menos, Melhor. realmente, se não necessitarmos e se conseguirmos gerir de outra forma o caso, é beneficioso para todos. Pode ter aqui um impacto positivo nesse sentido, e ainda bem. Tendo em conta que habitualmente a terapêutica destas condições dermatológicas são um bocadinho morosas, como já falámos há pouco, com um grande dispêndio de tempo por parte do tutor, esta antecipação do tratamento nestas condições poderá funcionar também como uma ferramenta de fidelização dos tutores em relação ao SCAMV? Acha que há aqui uma relação nesse sentido que pode ser benéfico, neste caso, para o médico veterinário, para a clínica? Sim, eu penso que sem dúvida por dois motivos. Um, porque se conseguimos curar um animal em menos tempo, já estamos a fazer um excelente trabalho, não é? E outro, esta técnica, esta prática, esta terapia necessita a reavaliação semanal. Ou seja, normalmente faz-se uma primeira aplicação da terapia lumínica e depois, uma vez por semana, continua o tratamento. E esta reavaliação semanal serve muito bem para tal gerir aquelas expectativas do cliente de está melhor, está pior, convém sempre tirar fotografias. Uma coisa que faço muito para realmente ir mostrando ao cliente que há vezes que ele, ao ver todos os dias em casa, não se apercebe se o animal está a melhorar, porque continua com a ferida, continua com a lesão. Então, mostrando a fotografia, mas vê, a semana passada estava assim, agora está menos, para a semana que vem ainda vai estar menos. E sim, esse acompanhamento mais frequente ajuda a fidelizar os clientes. E sei que já utilizou em diversos casos clínicos, não é? Portanto, já utilizou aqui esta ferramenta, digamos assim, na sua prática clínica. Fala-me um bocadinho dessa experiência, em casos utilizou, resultados? Sim, ou seja, eu utilizo em vários casos, tenho tido bastantes bons resultados em dermatites superficiais, dermatites profundas e fístulas perianais. Tenho um caso muito recente que foi fantástico porque o animal tinha leishmaniose, no momento ainda estava controlada, mas logicamente para as fístulas perianais nós sabemos que um dos tratamentos mais eficazes e que provavelmente vai responder, podem ser muito desafiantes, mas respondem muito bem ao tratamento com corticoides a doses altas. Ora, num animal com leishmaniose é tudo o que eu não quero dar, é corticoides, porque posso despertar uma leishmaniose que está ali adormecida, que está latente. Então, justamente por não querer utilizar os córticos, fiz esta terapia lumínica e respondeu muito bem. E neste caso foi fundamental para ele termos conseguido controlar desta maneira. E em que espécies pode ser utilizada esta ferramenta? Olha, eu pessoalmente tenho utilizado em cães e em gatos, que são os animais que frequentemente mais vejo. Mas ainda há pouco tempo estive numa formação da Vetoquinol em Paris e eles mostraram casos de todo o mundo, ou seja, mostravam casos
mamíferos marinhos, de furões, de coelhos, de cobaias, de aves. Houve lá um caso de uma galinha que nos fartámos de rir, que uma veterinária da Alemanha pensou que era, apresentou um caso de uma galinha e pronto, e tinha utilizado realmente esta terapia na galinha para ajudar a recuperar. E correu bem, exatamente. E como é que respondem os animais? Portanto, tendo em conta estes casos clínicos específicos que trabalhas, inclusivamente aquele que referiste, como é que é a resposta por parte dos animais e também dos tutores perante esta nova abordagem? Eu acho que é muito engraçado, porque assim, o animal tem que estar parado durante aproximadamente 2 minutos, e que é o tempo em que a lâmpada está a fazer efeito. Isto até pode parecer um bocadinho desafiante, ao princípio diz, como é que eu vou ter um animal parado este tempo? Mas, felizmente, eu tenho os animais, eu não sei se acho que eles sentem um alívio ao colocar o gel. Aquela luz não aquece, ou seja, aquilo é uma lâmpada, aplica-se através do gel e não aquece. Portanto, eu não sei se há alguma sensação quase de frescor e de alívio, mas o que eu noto é que o animal fica bastante quieto durante esse tempo. E uma coisa muito engraçada é que aquilo faz fluorescência. Então, é muito giro ver os donos, porque assim, temos que pôr uns óculos, aquilo parece assim quase um filme de Star Trek, porque põe os óculos e quando pões a lâmpada, aquilo de repente fica tudo fluorescente, e é engraçadíssimo, e os donos acham muita piada e gostam de ver estas coisas. E o feedback, portanto, por parte dos donos, após o tratamento ou no decorrer do tratamento, qual tem sido? Calculo que existam casos em que já tinham tentado outras terapêuticas ou outro tipo de acompanhamento e que depois chegam a esta ferramenta com resultados mais rápidos. Pode ter aqui algum impacto também no tutor. Qual é o feedback que eles têm dado? Sim, sem dúvida. Os casos de pele muitas das vezes vêm dá muito tempo. Falamos disto de anos, de 2, 3, 5, 6, 7 anos, muitos centros veterinários, não é? Muito tempo. E então, claro, quando conseguimos resolver o caso, é sempre um êxito. Os tutores, claro, que ficam muito contentes e agradecidos. Muito bem. Se tivesse de resumir esta energia lumínica FLE que estamos aqui a falar, assim sucintamente, em 2 frases, o que é que destacava? Eu o que diria era para realmente os colegas experimentarem. Eu acho que é uma ferramenta que se deve experimentar, mas não fazer naqueles casos, por exemplo, em que já experimentámos tudo. Porque assim, esse caso que já experimentámos tudo, já fizemos de tudo, provavelmente precisa mesmo de ser encaminhado para uma especialidade. Tentar, nos casos em que vou utilizar antibiótico, será que é necessário? Será que posso passar com ele? Excelente caso. Quero utilizar anti-inflamatório, corticoides, será que posso passar sem eles? Esses casos rotinários que vemos todos os dias, várias vezes por dia, eu acho que são os casos em que devemos pegar, não nos casos em que não tem aparentemente solução, que já fizemos 1000 coisas. Esses são casos complexos e acho que esses têm que ser encaminhados por outro lado. Obrigada, Carolina, pelo ponto de situação desta especialidade da dermatologia veterinária. Sim, eu é que agradeço. Muito obrigada à Veterinária Atual por este convite, é sempre um prazer. Obrigada a nós e também por teres feito aqui um balanço desta nova abordagem da energia lumínica FLE e de que forma é que pode ter impacto na redução do tempo do tratamento. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. E já sabe, até lá acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Vetoquinol.